Boa noite, meus irmãos, e a paz do Senhor. Hoje eu quero falar a respeito de uma revelação que Deus deu a mim. E eu coloquei um título nessa revelação: Perdidos com Jesus no caminho de Emaús. Meio provocativo, mas se refere à passagem que se encontra em Mateus 24, a partir do versículo 13, que narra o momento em que Jesus morreu e já se passaram 3 dias e os discípulos estavam descumprindo uma ordem e voltando pelo caminho de Emaús. Ao invés de ficar em Jerusalém, como Jesus havia pedido, havia mandado, ordenado que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Mas, contradizendo e desobedecendo uma ordem direta de Jesus, os discípulos foram para casa. E essa história narra um momento que eles estavam indo para casa, voltando para casa através do caminho de Emaús, e encontram com Jesus. Eu não vou tomar muito seu tempo, depois vocês leiam essa passagem poderosíssima que está nas Escrituras, mas para não tomar muito seu tempo, eu levantei alguns tópicos aqui, e que Deus falou comigo, e por isso que eu fiz esse título provocativo: Perdidos com Jesus no caminho de Emaús. Um dos tópicos que eu levantei foi que o próprio Jesus chega para eles e faz uma provocação. Começa a provocar eles, porque o próprio Jesus não se apresentou, eles não puderam reconhecer a face de Jesus. Então, o próprio Jesus chegou e começou a falar com eles: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que vocês vêm discutindo aí, conversando no caminho? E os discípulos já... Mas você não sabe o que aconteceu? Das últimas notícias? Das últimas breaking news? As notícias de última hora que está acontecendo ali que havia acontecido em Jerusalém? Aí ele fala: não, o que está acontecendo? Mas o que está acontecendo? E os discípulos começam a contar antes que Jesus se pronunciasse. E eles começam a cantar: olha, o de Jesus, um grande profeta. Eles tratam Jesus já como um grande profeta, que morreu, e nós acreditávamos que ele era o que haveria de vir, o Cristo. Mas não, ele era um grande profeta só, poderoso em obras, mas não era o Cristo. Eles estavam acreditando que Jesus não era o Cristo. Então eles começam a contar e falando: então, ele morreu, Roma o matou, ele foi crucificado, e Jesus começa a indagar eles e levar eles a meditar nas Escrituras. E conforme vai passando, e Jesus começa a mostrar nas Escrituras: olha, vocês não lembram o que está escrito? E todo momento, vocês lembram o que estava escrito? E não havia esse Cristo de sofrer estas coisas para entrar na sua glória? No versículo 26 está escrito isso. E no 27 ele vai falando: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então Jesus foi mostrando a palavra, lendo a palavra ali, falando: olha, mas em Moisés, lá nas Escrituras, não está escrito a respeito de que ele haveria de sofrer, as revelações, as profecias, e foram lembrando os discípulos. Lá na frente os discípulos vai citar: mas não queimava o seu coração? Então provavelmente naquele momento os discípulos estavam com o coração já em chamas e não conseguiram identificar a face do mestre. Mas o coração já estava ardendo e ouvindo a palavra do Senhor. O coração deles já falava: olha, tem algo diferente aí.
não é normal. Essas revelações tá muito clara. Então eles chegaram ao fim do caminho de Emaús e Jesus falando que ia embora, né? Fez que como se fosse embora e os discípulos convidaram e insistiram para que ele ficasse. E outro ponto que eu quero deixar bem claro aqui, além de Jesus ter provocado eles para que o coração deles queimasse, então Jesus preparou eles para um grande momento. E quando Jesus aceita o convite e vai ali para aquela ceia, naquele momento teve momento que você senta à mesa e começa a conversar e começa a aparecer os seus trejeitos. E num momento muito único, Jesus partiu o pão. E quando Jesus partiu o pão, os discípulos automaticamente o reconheceram. Falaram, não. Aí os seus olhos abriram. Então eu te digo, quando você está perdido pelo caminho de Emaús, você pode estar andando com Jesus e não vê-lo. Você pode estar caminhando do lado, ouvindo as profecias, ouvindo as explicações, ouvindo toda a convicção do próprio Jesus falando com você. Mas você vai entender o que ele te ordenou para fazer, o que ele te deixou claro há um tempo atrás. A ordem que ele havia te dado. Fica em Jerusalém. Você só vai entender no momento de intimidade. E nessa história, aquele momento que Jesus partiu o pão, eles entenderam. Uau, é Jesus, é o meu mestre. E sem dizer uma palavra, Jesus desapareceu na frente deles. Mas já não precisava dizer mais nada. Voltar para Jerusalém era o único caminho. Então já não estavam mais perdidos. Já sabiam o que tinham que fazer. Fica em Jerusalém. Porque do alto você vai ser revestido de poder. E a palavra é fica em Jerusalém. Talvez Deus te dê uma palavra, um direcionamento próprio, particular na sua vida. Um direcionamento que só Ele podia deixar para você. Você sabe, queima no seu coração esse direcionamento. Você sabe o que tem que ser feito. Você sabe o que é preciso ser feito. Mas você fica protelando. Mas às vezes o inimigo coloca no seu coração algumas mentiras. Não, mas aquele irmão que deu aquela palavra para você não era de Deus. Ou aquela palavra que você ouviu do próprio Espírito Santo, você deixou passar e você falou assim, não, é bobagem. Isso não foi o Espírito Santo falando no meu coração, é vozes da minha cabeça. E hoje eu venho fazer você lembrar desta palavra. Deus te deixou uma direção, um propósito eterno. Só você pode cumprir. Você foi gerado, você foi criado desde o ventre da sua mãe para cumprir esse propósito. E por que não está cumprindo? E se você está perdido assim como essa palavra veio a mim no momento que eu estava perdido? Volta à intimidade. E fique tão íntimo do Pai, fique tão íntimo do Mestre a ponto de, quando Ele partir o pão, você fala, uau, é o meu Senhor, esta palavra é de Deus. É Ele que está falando. Essa é a voz do meu Mestre. Esse é o jeito do meu Mestre partir o pão. A intimidade revela o nosso propósito eterno. A intimidade coloca nós no caminho de volta para Jerusalém.
A intimidade nos coloca na direção. A intimidade, a própria palavra diz que o Espírito Santo ficaria falando ao nosso ouvido assim, ó. Este é o caminho. Este é o caminho. E o caminho. E o próprio Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sei que esse é um propósito geral. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas existe um propósito particular para você. E só na intimidade com Ele você vai entender o seu propósito. Só na intimidade com Ele você vai entender o que tem que fazer. Às vezes a sua vida parece bagunçada, às vezes parece que não tem muita solução, parece que as coisas não vão funcionar. Mas quando você entra no tabernáculo, quando você entra no Santo dos Santos, quando você entra na intimidade com Ele, o seu propósito é revelado no seu coração. E já não há mais dúvida, voltar para Jerusalém é o único caminho. Voltar para Jerusalém não é mais dúvida. Ele já não é mais o profeta grandioso em obras. Ele já não é aquele Cristo que haveria de vir. Não, já não tem mais dúvida, as perguntas já se calaram. Você só volta. E eles voltam no mesmo dia, na mesma hora, eles voltam para Jerusalém. E o que eles sabem fazer, eles fazem. Eles começam a compartilhar o que viveram com os seus irmãos. Eles começam a compartilhar a sua vivência. E dali em diante eles são revestidos de poder. Porque eles obedeceram e voltaram para o seu propósito. Então essa palavra pode vir muito para você que está perdido. Para você que quer saber qual é o próximo passo, porque naquele momento que eu recebi esta revelação, eu queria saber, Senhor, qual é o próximo passo? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? E no momento ele falou comigo e falou assim: você está perdido e andando comigo. Como isso é possível? E essa passagem caiu na minha mente. Perdidos no caminho de Emaús. Você estava andando com Jesus o tempo todo e está perdido. Como isso é possível? Aí você fala, Timóteo, mas isso é uma heresia. Como você pode andar com Jesus e estar perdido? Isso não existe. Existe. A Bíblia narra a história de Elias. E Elias teve um momento que ele viveu um grande avivamento. Ele contra os profetas de Baal pediu para o Senhor derramar fogo do céu. E vocês sabem dessa história, e aquele grande poder veio, e aquele fogo veio e derramou e consumiu o holocausto. Consumiu ali todo aquele altar. Não sobrou nada. E grande foi o arrependimento daquele povo. Tremendo foi aquele poder. E alguns meses depois, algum momento depois, no próximo versículo, já começa a rainha Jezabel começa a querer perseguir ele. Ele deu ordens, vamos matar Elias, vamos matar Elias. E Elias saiu vazado. Saiu correndo, orou ao Senhor e pediu a morte. Não queria mais saber de viver com medo de Jezabel. E ele foi indo pelo caminho. A Bíblia diz que ele andou 40 dias e 40 noites. E nesses 40 dias e 40 noites o próprio anjo fez comida para Elias. Alimentou Elias. Acordava Elias, acorda aí que o caminho é longo. Acorda aí que o caminho é longo, vamos comer. Tratou ele que nem um bebê. E o anjo avisou, olha, o Senhor vai falar com você. E aquela passagem que Deus não estava no vento, Deus não estava na tempestade, mas Deus veio através de uma brisa suave. Uma brisa suave. E na intimidade, Deus falou com Elias. E Elias falou, eu quero a morte.
porque só sobrou eu. E Deus, como uma ordem repentina, falou assim: volta por todo o caminho que você fez por 40 dias e 40 noites. Volta porque tem 7.000 homens separados para mim que não adoraram Baal. Volta, Elias. E aí? Você pode estar que nem Elias. Eu quero a morte. Senhor, eu quero a morte. Correndo pelo caminho errado, andando pelo caminho errado e Deus te alimentando. Deus te dando coisas boas. E aí? Você pode estar perdido e andando com Deus. Mas se você não para ouvir a voz dele, se você não senta com ele e tem um tete a tete, como você vai ouvir a voz de Deus? Se você está pensando em 1001 coisas. Então volta à intimidade com o Senhor. Urgentemente. Amém.